Olá, a opinião divide versos com o jornalista Vitor Vieira. Vou falar sobre o fato insólito que marcou esta segunda-feira, 7 de agosto de 2018, o primeiro dia da campanha eleitoral oficial. O general Mourão, do PRTB, transformado em candidato a vice de Jair Bolsonaro na véspera, foi a Caxias do Sul e fez um discurso inadequado, que dá munição para os adversários, especialmente para a horda de jornalistas esquerdopatas que domina as redações de toda a imprensa brasileira. Abriu a boca e disse coisas que não deveria dizer. Vice não é candidato, não deve falar de preferência. Está naquela posição apenas para servir de escada para o titular. O general Mourão disse o seguinte, abre aspas, temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio. Essa herança do privilégio é uma herança ibérica. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, meu pai é amazonense. E a malandragem é oriunda do africano. Fecha aspas. Aí ele concluiu, abrindo aspas. Então, esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente, gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas. Agora fecha aspas total. Certamente o general não aprendeu essas coisas no curso na Escola Superior de Guerra, destinada a altos estudos de política, defesa e estratégia. Ele chamou os brasileiros de indolentes, que isso seria herança dos índios. Ora, o general Mourão conhece a história da Força Expedicionária Brasileira, em que matutos brasileiros, os mamelucos, os mulatos, os negros, lutaram ao lado dos aliados contra as forças do eixo, do nazismo e do fascismo. O general Mourão sabe muito bem que os soldados brasileiros se destacaram por sua bravura e determinação no campo de batalha. Lutaram tão bem que deixaram impressionados os comandantes americanos na Itália. Missão dada para as tropas brasileiras era missão cumprida. Um povo dotado assim de tamanha vontade não pode ser chamado de indolente. Ele chamou os brasileiros de macunaímas. Ora, o genial livro de Mário de Andrade, escrito em 1928, uma das obras marcantes do modernismo brasileiro, tinha como subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Mas aqueles soldados da FEB demonstraram que os brasileiros têm caráter. Têm muito caráter quando empregam sua força de trabalho na construção de grandes empreendimentos que elevam a estatura do Brasil, como a usina de Itaipu, a segunda maior do mundo. São os mesmos brasileiros que criaram a grandeza gigantesca da Petrobras, que acabou sendo assaltada pelos bandidos da elite partidária. São os brasileiros que rasgaram estradas, construíram portos e aeroportos, que viraram noites e dias nas estradas transportando tudo o que o Brasil produz e que os brasileiros precisam. É o mesmo Brasil que produziu campeões inigualáveis como Pelé e Ayrton Senna. Acho que o general fez uma avaliação profundamente errada do caráter do brasileiro. É preciso não confundir a brava gente brasileira com esses chacais que infestam a política brasileira e as grandes empresas, sócias na corrupção. O general Mourão já está levando uma lambada enorme e com justeza pelo seu monumental descuido logo no primeiro dia de campanha. Está em jogo a esperança dos brasileiros neste momento.
E o que ele tem a fazer de melhor é manter o silêncio para ajudar Bolsonaro. Ou pensar 3 vezes antes de abrir a boca para dizer qualquer coisa. Até mais!